Nesse vídeo vamos fazer o segundo passo de uma trajetória que começou no vídeo anterior, em que a gente começou a se perguntar sobre como seria um modelo para trabalhar com aprendizagem de máquina no contexto de componentes. Então, no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre Machine Learning Operations, iniciativas como o do Hugging Face, de padronizar componentes e a forma como eles se ligam, fazer pipelines. E a gente estudou tudo isso dentro da ótica do Orange, não é? Que é um sistema para fazer workflows, que é o primeiro passo para a gente entender esses elementos. Mas agora, nesse vídeo, a gente vai seguir na direção de construir, transformar esses serviços em componentes maiores. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado na Unicamp. Eu recomendo fortemente que você assista os vídeos anteriores. Esse vídeo na descrição e no final tem um link para a playlist e para o canal. Então, o que a gente estava fazendo até agora é que a gente está estudando, né, essa aqui é a arquitetura geral que a gente vem estudando desde o início da disciplina. A gente entrou no contexto de medicina de precisão e a gente pensou o que seria um servidor que fizesse, por exemplo, o diagnóstico, né, de câncer baseado em métricas que são extraídas de células cancerígenas. E a gente modelou ele em Orange, não é? Fez esse modelo de predição baseado em métricas, não é? E geramos, está nesse diretório aqui, né, no DataSci for Health. Eu quero chamar a atenção que a parte de Orange, ela está nesse DataSci for Health porque ele é compartilhado com o pessoal da saúde, eu uso isso na saúde. Depois a gente vai ver que as outras coisas eu estou colocando no Component to Learn. Então, esse aqui foi o workflow que a gente desenvolveu. Aqui está ele no Orange, né? A gente dividiu, porque a gente estava estudando a parte de MLOps, não é? A gente dividiu em dois grupos. Estou resgatando aqui um slide, né, em que eu mostro, né, e isso aqui vem daquele site MLOps, ele mostra que no ambiente de produção de machine learning a gente tem que pensar no lado do desenvolvimento, treinamento, depois a gente faz o deploy para produção. E a gente fez isso, a gente fez um ensaio disso, vamos chamar assim, no Orange, não é? Que é o que a gente está vendo aqui. A gente modelou no workflow, separou o que seria o desenvolvimento, o que seria a produção, só que agora a gente quer ver isso no chão de fábrica, não é? Então a gente vai sair do Orange e vai começar a se direcionar para os componentes em si. Como eu faria componentes? Então, eu falei para vocês que os componentes eles podem ter vários níveis, né? Várias graduações. E aqui é um exemplo clássico, tá? Você pode imaginar então que esse sistema ele foi construído com componentes num nível menor, que são aqueles componentes do Orange, que a gente já estava vendo até aqui, usando o Dataflow. E agora a gente vai subir o nível e construir componentes num nível mais alto, que vai trabalhar, inclusive, com outros estilos arquiteturais que a gente vai ver. Então, a gente vai começar nesse vídeo só a trabalhar com do Orange para o Python, tá? E isso é uma preparação para depois a gente transformar em serviços e aí a gente vai explorar o estilo arquitetural dos serviços e das mensagens e assim por diante. Então, para chegar nesse passo, aquele processo que a gente viu no vídeo anterior, agora vai virar um componente de software seguindo aquela linha que a gente fez na semana passada, passo a passo, não é? De construir interface e outros aspectos para transformar ele num componente de software que eu estou chamando de Cancer Predictor. E você deve estar acostumado com a
a notação que eu mostrei na aula passada, esse componente ele tem uma interface chamada predictor, que eu estou detalhando aqui embaixo. Então, o predictor tem um método chamado train, que vai receber dois parâmetros. Um arquivo CSV que vai ser usado para treinar o modelo e um outro arquivo CSV no train que vai servir para o teste, para que o próprio sistema de treinamento possa avaliar a qualidade daquilo que ele fez. Tá? E um segundo método chamado predict, que depois de ter sido feito o treinamento, então eu diria que esse método train é como se fosse da parte de desenvolvimento. Tem um segundo método, predict, que é da área de deploy, que está lá na linha de frente da produção e ele vai receber 4 parâmetros do câncer. Eu escolhi só 4 porque no Orange a gente usou todos, mas são muitos. Então eu escolhi 4, que é o raio, a média do raio, da textura, da simetria e da dimensão fractal. Eu entrego esses 4 e ele vai fazer uma predição se esse câncer é benigno ou maligno, que é o output desse método. No mundo real, seriam dois componentes, porque como são dois ambientes bem separados, o do treinamento e o de produção, seriam dois componentes, tá? Um para o desenvolvimento, o outro para a produção. Mas aqui nesse vídeo, para simplificar um pouco, a gente colocou tudo num componente só, em dois métodos diferentes. Aquela anotação anterior a gente chama de black box, essa daqui, porque a gente só vê uma caixa lá e a interface que ele expõe. Agora vamos ver a anotação white box. O que é a anotação white box? É quando eu pego a anotação black box, eu abro ela e eu vou olhar por dentro como é que é esse componente. Então, o que eu estou dizendo aqui, vocês estão vendo que agora eu expandi uma parte aqui, né? A gente tem esse packed elements e eu acrescentei ali a classe Cancer Prediction. Então, vamos dar uma estudada o que são cada uma dessas partes. Primeiro, tem esse compartimento que é opcional, eu só uso ele na anotação whitebox, que eu digo o que vai ter, como se eu fizesse um raio-x, o que vai ter dentro do componente, tá? E aí eu falei que dentro desse componente, ele vai ser implementado por essa classe, eu usei o mesmo nome do componente, mas poderia ser um nome diferente, e eu estou chamando de Cancer Predictor, que implementa aqueles dois métodos que estão previstos na interface. A gente diz que essa classe, ela realiza o componente, tá? Mas aí você pode dizer assim, mas qual é o sentido? Ter uma classe com o mesmo nome de um componente, por que eu não só uso a classe? O componente, na realidade, ele pode ter várias classes dentro dele. Essas classes podem estar articuladas, tá? E é por isso que, quando eu vou dizer quem está atendendo a interface, eu tenho que indicar qual é a classe que atende a interface. Porque se o componente dentro dele tiver várias classes, quem é que atende aquela interface? Então, essa porta aqui, ela internamente liga a classe que vai atender aquele componente e externamente ela expõe a interface para quem vai chamar. Isso aqui é o que a gente chama de porta e isso aqui é a dependência da porta em relação à classe que vai executar ela. Então, basicamente, eu poderia pegar aquele workflow que a gente fez, eu dei uma enxugada ali no train, né? Eu diria que o train se transformou no método train, todo o processo de train que vai estar no desenvolvimento, o processo que vai estar na predição, eu transformei no método predict e isso virou um componente. Então, você imagina que eu peguei componentes no nível mais baixo e empacotei no nível mais alto, certo? Agora, a gente vai estudar isso aqui no Component to Learn. Então, como eu falei, eu estou pegando o componente de nível mais baixo, seria visto como workflow, eu transformei eles num código para poder, executar. E aí, para transformar isso num código, eu fiz como nas versões anteriores, eu usei o Cloud, que me ajudou a fazer isso, tá? Então vamos entrar aqui no Component to Learn e você vai ver isso especificamente nessa pasta Notebooks AI. A gente na aula passada a gente usou o Componentization, agora a gente vai entrar no AI
e tem o breast cancer aqui, tá? Na verdade, o que eu pedi para o Claude ajudar não foi nesse, foi no de food intake, tá? Aí, não é nesse Readme, mas é lá no service, depois eu vou mostrar, tem as requisições. No próximo vídeo eu vou mostrar para o Claude. O que eu fiz no breast cancer foi basicamente só pegar o mesmo código e adaptar para facilitar o meu trabalho. Mas você pode pedir para o Claude ou para outro modelo de linguagem fazer esse trabalho para você. Como? Você pode, inclusive, eu fiz isso, pegar a imagem do seu workflow em Orange e falar para ele assim, olha, eu quero que você transforme isso em uma classe. Deixa eu mostrar aqui onde é que está o processo, só para vocês verem aqui. Se você for para Services, é porque eu concentrei isso numa outra pasta que vai ser do próximo vídeo, que eu vou transformar isso num Web Service. Aqui no Food Intake, no Prediction, a gente tem esse Cloud aqui, que tem os passos em que eu peço para ele pegar a imagem, converter a imagem em classes Python. E aí ele escreveu para mim mesmo o negócio, tá? Voltar lá para Notebooks. E ele escreveu para mim esse notebook. Então, para rodar o notebook, o que você vai fazer? Eu não sei se você lembra, mas na página principal eu tenho um link aqui, não é? Que eu posso usar para abrir o Jupyter sobre o Binder. Não é? Eu mostrei isso em vídeos anteriores e eu tenho dois links. Um é a última versão disponível, que é o último commit que eu dei, mas pode dar problema, pode quebrar. E a última versão testada estável é um release que eu testei e está funcionando bem. Tá? Aí você vai abrir o Jupyter usando o Binder, por exemplo, você pode instalar na sua máquina. E aqui ele tem a estrutura de diretórios que tem lá no Component to Learn. Eu vou entrar aqui em Notebooks, AI, Breast Cancer, e vou abrir o notebook que eu fui construindo com ele. Tá? Então, no começo você vai ver primeiro que eu vou mandar rodar tudo nele. No começo você vai ver que tem eu fiz em Plant1ml, que eu mostrei no vídeo anterior, o modelo da interface e o modelo do componente em si, tá? É legal isso, porque você pode, usando o Plant1ml, documentar junto com o seu código. E aqui está o código da classe que implementa o Cancer Predictor, tá? Esse aqui é o construtor em JavaScript, em Python, tá? Ah, mas eu não sei Python. Você pode, assim, o código você consegue, é muito próximo a, por exemplo, que você conhece de Java, não é? Mas você pode também pedir para um desses modelos de linguagem explicar para você esse tipo de coisa, né? E aí, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando um negócio chamado scikit-learn. Ele está pegando e instanciando um objeto da classe Logistic Regression, porque eu estou fazendo aquela mesma regressão que eu fiz no vídeo passado, né? E eu estou chamando esse de modelo, tá? E fora isso, isso aqui vai ser um encoder, que depois eu vou explicar, ele vai transformar as letrinhas do diagnóstico em valores para poder trabalhar com regressão. Então, eu recebo aqui o arquivo de treinamento de teste. Primeiro eu leio de treinamento, tá? Isso aqui é um processozinho que eu faço de conversão quando eu faço regressão logística, você tem que lá ver depois no assunto, eu tenho que converter os labels em valores para poder usar na regressão. E aí eu digo que esse X aqui é a minha entrada, é o que vai entrar, é o que os labels para o treinamento do que ele vai entrar. E o Y é o output, né? É o que ele tem que predizer. Lembra que no Orange eu também chamo isso de target, né? E aí eu treino o modelo, mostrando para ele o que seriam os dados usados como treinamento, né, como predição e o resultado para ele treinar. Tem uma coisa que é legal,
é que existe aqui, quando você usa um framework, uma lógica muito próxima ao que a gente está chamando de componente, porque você vai ver que eles tentam padronizar muita coisa. Por exemplo, modelo, né? É uma espécie de referência geral em que eu poderia mudar o modelo. Ao invés de regressão logística, eu poderia usar um SVM, um outro modelo, e todo o resto do código funcionaria, né? Então, existe essa ideia de componente, de você tirar um e colocar o outro, também aqui, que depois vai se refletir, por exemplo, se a gente olhar lá lembrar lá do Hugging Face, naqueles pipelines que eu posso construir. Aí agora eu leio o arquivo de teste, certo? Também faço aquela conversãozinha e a separação. E aí peço para ele testar o modelo fazendo as predições. Então, a gente vai dizer que esse bloco, que é o de treinamento, ele treina e testa a qualidade para ver se está ok. Lembra quando a gente falou do chão de fábrica, que a gente precisa testar a qualidade antes de fazer o deploy do modelo? E aí, ele vai me dizer a acurácia desse modelo. É muito importante você entender que isso aqui é só um exemplo toy, né? No mundo real, teria que ter um sistema para verificar se atende ao que a empresa espera e assim por diante. Finalmente, eu tenho o método de predição. O que esse método faz? Ele vai receber, não é, os parâmetros ali que são os dados sobre a célula, e bom, isso aqui é uma conversãozinha que ele faz, e aí ele vai dar o predict, certo? E aí ele converte o resultado de volta nas letrinhas, benigno e maligno, e retorna para quem chamou. Então, essa classe aqui, basicamente, ela faz o treinamento e faz a predição. Aqui é um códigozinho testando, né? Eu instancio um Cancer Predictor, eu leio o arquivo. Então, aqui o que eu fiz foi o seguinte, isso é um facilitador, né? Esse arquivo do Cancer Wisconsin, ele tem tudo junto, né? E aí eu faço um split, que nem eu fiz no Orange. Eu separo dados de treinamento e de teste. E eu gravo aqui, tá vendo? Eu gravei os dois arquivos, certo? Temporariamente. E aí eu treino, aí eu chamo o meu método de treinamento, passando treinamento e teste. Depois eu faço um loopzinho aqui, em que eu vou... esse evaluate the model é desnecessário. Vou tirar daqui, tá? Eu já avaliei lá em cima, tá? Então vou tirar esse cara daqui. Basicamente, o que esse cara faz? Esse cara, ele é um loopzinho, tá? Em que ele vai rodar o meu modelo, certo? E vai mostrando quais foram os dados que ele usou, se ele acertou, se ele não acertou, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso aí, né? Eu vou dar um run aqui, restart, e aí vocês vão ver o que ele vai fazer. Ele vai lá, instancia o modelo, tal. Esse model accuracy, ele é dado pelo objeto lá de treinamento. Aí depois eu vou pegando, olha, para esse raio, essa textura, essa simetria, essa aqui, né? Opa, eu acho que eu tirei uma linha, mais linhas do que eu deveria, talvez. Eu tirei mais linhas do que eu deveria. Espera aí. Eu tirei linhas erradas, deixa eu ver. É. Perdão, tinha um bug, eu corrigi, um bug. Eu estava faltando essa linha que tinha o diagnóstico predito e eu tinha colocado uma segunda avaliação de qualidade que era desnecessária. Então agora eu corrigi. Então basicamente ele vai fazer esse loop e ele vai ficar para esse raio, essa textura, essa simetria, essa dimensão fractal, o diagnóstico predito é esse. Na verdade eu poderia acrescentar o real e o predicted, né? Eu poderia colocar um do lado do outro aqui. Acabei de ajustar. Então agora você vai ver aqui, olha. Eu acrescentei o True Diagnostics, Predicted Diagnostics. Então,
ele vai falar para uma pessoa, para uma célula com essas medidas, o diagnóstico real é esse, o predito foi esse. Você vai vendo que ele vai acertando bastante aqui, né? Ele está com 92% de acurácia. Então, mas eventualmente ele vai errar aqui em algum lugar. Você vai ver que ele vai ter, ó, aqui, ó, por exemplo, o true era benigno e ele errou para maligno e assim por diante. Então, o sistema tá funcionando, né? Então, o que que a gente fez? A gente pegou, né, e criou esse componente por enquanto, sendo simulado em cima do Jupyter Notebook, né, para ensaiar ou testar como seria aquilo que a gente fez lá no Orange, agora em Python. E aí no próximo vídeo, a gente vai ver, vai transformar isso agora num serviço, para ver a próxima parte onde, lembra, na nossa arquitetura, essa parte de Machine Learning está num server, e a gente vai ter que jogar isso agora para o cliente. Então tem aquela parte onde isso vai virar um serviço. A tarefa para esse vídeo aqui é que você vai fazer alguma modificação no preditor. Então, você vai pegar o código, você pode fazer qualquer modificação. Você pode mudar, por exemplo, quais são os parâmetros que você vai usar para predizer. Você pode usar mais, menos, outros, diferentes, até ver se muda, né, a acurácia. Ou você pode mudar o modelo, usar uma outra coisa que não seja a regressão logística como exercício. Ok? Essa é a minha página para quem quiser mais informações.